Bom dia, hoje são 30 de agosto de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre mais um erro na lenda de Mateus acerca do nascimento de Jesus. Coloquei aqui como título Jesus, Herodes e o Cristo. Jesus, Herodes e o Cristo. Alguém agora, internauta aí, algum internauta ou vários internautas devem estar achando que eu errei aqui o título. Eu deveria colocar Jesus Cristo e o Herodes. Não. De propósito, coloquei Jesus, Herodes e o Cristo. Ou seja, coloquei Cristo bem longe de Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca foi o Cristo. Jesus nunca foi o Messias. Líderes religiosos, principalmente cristãos, obviamente, dizem aos fiéis nas igrejas que para entender a Bíblia é preciso a ajuda do Espírito Santo. Isso é uma bobagem extrema. Espírito Santo não existe. O único Espírito Santo que eu conheço é o que forma lá, está lá na região sudeste do Brasil, o estado do Espírito Santo. Esse aí existe, cuja capital é Vitória. Muito bem. Então, ao contrário do que dizem líderes religiosos, para alguém entender a Bíblia, é preciso conhecer principalmente os costumes do povo hebreu, Velho Testamento, e os costumes do povo judeu, Novo Testamento. Além disso, é preciso conhecer a história desses povos. Na verdade, apenas um povo, né? Descendência ali, hebreu, judeu. É preciso conhecer a história desse povo. É preciso conhecer a arqueologia bíblica. E é preciso conhecer teologia. Aí sim, quem conhece teologia, história do povo hebreu, arqueologia bíblica e os costumes ali, a sociologia desse povo, aí sim, essa pessoa entenderá a Bíblia. Nada de Espírito Santo. O Espírito Santo só atrapalha. Muito bem. Então vou mostrar aqui mais um erro que está na lenda de Mateus. E aí é que Jesus nunca foi o Cristo. Vou explicar isso aqui direitinho para que você entenda. Vamos lá. Título aí eu coloquei Jesus, Herodes e o Cristo. Não é isso? Muito bem. Para que você entenda que Jesus nunca foi o Messias, nunca foi o Cristo, já disse, é preciso conhecer os costumes desse povo aqui. O que significava ser um Messias para o povo aqui da Bíblia, o povo hebreu aqui? O que significava a palavra Messias? Muito bem. Messias significa o ungido. O que é isso? Uma pessoa ungida. Para eles, para essa sociedade aqui, para a Bíblia, o que significa uma pessoa ser ungida? Ora, uma pessoa aqui ser ungida é aquela em que pessoas da comunidade derramavam óleo sobre a cabeça de alguém. Isso aí era uma simbologia religiosa. Uma pessoa derramar óleo sobre a cabeça de alguém. Então, essa pessoa que recebia esse óleo em sua cabeça, na sociedade hebraica da Bíblia, era uma pessoa ungida. E aqui no caso, uma ungida pelo Senhor Deus, pelo Deus hebreu. Certo? Então,
uma pessoa ungida é aquela que recebia óleo sobre sua cabeça. Muito bem. E dentro da sociedade hebraica, quais eram aquelas pessoas que recebiam esse óleo, esse azeite em sua cabeça? Todo mundo recebia? Claro que não. Aí eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é no mundo da Bíblia. O que eu estou mostrando é a pura verdade. Então veja aqui. Então, na sociedade hebraica, quem podia receber esse óleo, esse azeite sobre sua cabeça, eram sacerdotes que exerciam ali grandes funções. Sacerdotes eram pessoas ungidas, recebiam óleo em sua cabeça, e também os reis. Os reis, naquela época, também eram ungidos. Eles recebiam óleo, azeite em sua cabeça. Então, esses dois aqui, para provar que eu estou dizendo a verdade, vamos aqui à própria Bíblia, mostrar que os reis recebiam esse óleo e eram pessoas ungidas. Muito bem. Antes disso, Messias e Cristo são palavras sinônimas. Messias, aqui está, e Cristo é a mesma coisa de Messias, só que isso aqui é em grego. Messias em grego significa Cristo. Então Cristo é a pessoa ungida, é a mesma coisa, correto? Messias é isso. Muito bem. Então, para provar que estou dizendo a verdade, vamos aqui, que os reis aqui de Israel, os reis eram ungidos. Viu aí, ó? Os reis eram ungidos. Alguém derramava óleo sobre a cabeça desses reis, quando eles assumiam o reinado. E aqui está a prova. Peguei dois reis aqui. O primeiro rei de Israel, o rei Saul. E depois aqui o rei Davi. E todos os reis. Coloquei apenas dois, porque o quadro é pequeno. Muito bem. Então veja como é bom, como é bonita, né, a verdade. Vamos aqui. O rei Saul. Veja como ele foi ungido. Derramaram azeite sobre a cabeça dele, ao se consagrar rei. Muito bem. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, temos. Veja aqui. Tomou Samuel, um vaso de azeite. Veja aí, um vaso de azeite. Olha aqui, contendo óleo. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou, ou seja, derramou o vaso de azeite, ó, sobre a cabeça e o beijou. Sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça do rei Saul. E o beijou e disse: não te ungiu? Olha aqui. Olha isso aqui, olha o verbo, ó, ungir, dá ungido, ó. Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Viu aí, ó? Quando o rei Saul assumiu ali o reinado de Israel, se tornou rei, ele foi aqui ungido, Messias, ele foi ungido. Passaram óleo na cabeça do rei Saul, derramaram azeite na cabeça do rei Saul. Quem derramou o azeite? O Samuel, ó. Então o rei Saul foi um rei ungido, olha aqui, como os reis eram ungidos, entendeu? Então o rei Saul aqui, Messias para eles, porque Messias significava a pessoa que recebeu o óleo. Então o rei Saul aqui é Messias. E é também o Cristo em grego. Entendeu? Vamos para frente. Depois do rei Saul, tivemos o rei Davi. A mesma coisa. Quando o rei Davi assumiu o reino de Israel, ele foi também ungido. E foi aqui o Messias. Pessoa ungida, recebeu o óleo. Veja como os reis recebiam o óleo. Então, uma pessoa ungida é aquela que recebia óleo em sua cabeça. Então vamos aqui ao rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3. Diz assim:
Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, ou seja, com o rei Davi. E o rei Davi, veja aí, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Viu aí? Novamente aqui, ó. Olha o verbo ungir. Ungiram Davi rei sobre Israel. O povo passou aqui óleo sobre a cabeça do rei Davi. Percebeu como os reis eram pessoas ungidas, eram Messias, pessoas ungidas? Viu aí como é fácil entender? Então, todos os reis, você pode ver, quando eles assumiam o reinado, eles eram pessoas ungidas, Messias. Então, Messias é apenas isso. Muito bem. Agora vamos para cá. Aqui está provado, né? Que os reis eram Messias, eram pessoas ungidas. Não é isso? A própria Bíblia. Pois bem, vamos passar agora para a lenda de Mateus. E aqui Mateus errou. Porque é que na lenda de Mateus, o que ele faz? Ele mostra aqui que Jesus, o menino, Jesus, recém-nascido, né? Na invenção dele aqui em Belém. Na verdade, Jesus nasceu em Nazaré. Mas aqui na lenda de Mateus, ele colocou Jesus nascendo em Belém. Pois bem, na lenda de Mateus, ele comete aqui mais um erro. Ele tenta passar para aquele povo que Jesus seria um rei, o rei de Israel futuramente, que Jesus iria ser um rei, como o rei Davi foi. É por isso que Mateus, na lenda dele, ele coloca Jesus nascendo em Belém, porque o Davi nasceu em Belém. O Mateus é claro, ele aqui quer passar para o povão ignorante da época, que Jesus aqui seria um rei de Israel, o Messias, seria uma pessoa também ungida futuramente, que Jesus iria assumir o reino de Israel, iria receber o azeite e o óleo na cabeça como recebeu Davi, que Jesus aqui seria o Messias, o Cristo, que iria ser um rei muito mais forte que o rei Davi foi. Que o rei, o Messias, esse que seria o rei, iria salvar Israel do domínio ali dos romanos. Na época aqui de Mateus, os romanos dominavam a Palestina. Os judeus aqui foram invadidos. A Palestina foi invadida pelos romanos. Então eles queriam que aparecesse o Messias, uma pessoa ungida, um Cristo, e que seria rei de Israel, e que iria ser mais forte do que foi Davi, para expulsar aqueles romanos vagabundos lá da Palestina. E Jesus nunca foi rei de Israel. Jesus nunca expulsou os romanos da Palestina. E, portanto, aqui a invenção de Mateus. Vamos aqui ao texto para que fique bem claro. Mateus capítulo 2, versículos 2 e 3. Veja aqui que Mateus quer passar para o povo da época que Jesus seria o Cristo, o Messias, o rei dos judeus, o rei de Israel, que iria expulsar os romanos da Palestina. Veja aqui, vamos lá. Em Mateus temos assim, e perguntavam, não é isso? E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja aqui, na lenda de Mateus, como já vimos, né? A estrela maluca, completamente embriagada, ela levou aqui os magos ao lugar errado. Em vez de levar os magos a Belém da Judéia, na lenda de Mateus, a estrela completamente doida levou os magos logo para Jerusalém, justamente onde morava o rei Herodes. Ora, o rei Herodes era o rei dos judeus na época. Os romanos dominavam lá,
mas escolhiam alguns judeus para controlarem ali o povo. Então o rei Herodes aqui, ele era o rei aqui dos judeus. E ele morava em Jerusalém. Pois bem, veja aqui, olha a pergunta dos magos. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha aqui. Os magos estão dizendo aqui que Jesus, aquele Jesus, será o rei dos judeus. Ora, continuando aqui, tendo ouvido isso o quê? Alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Veja a infantilidade, a ingenuidade da lenda de Mateus. Mateus aqui quer dizer que Jesus futuramente seria o rei dos judeus. Ora, nessa época aqui, quem era o rei dos judeus? O Herodes. O Herodes era o rei dos judeus. E ele ouviu de alguém, foram dizer a Herodes, que chegaram lá uns magos a Jerusalém, juntamente com uma estrela maluca, e os magos estavam perguntando onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Ora, o Herodes era o rei dos judeus. Ao ouvir que havia nascido um menino que futuramente seria rei dos judeus, iria tomar o lugar dele, Herodes, é que o Herodes aqui, ó, na lenda boba de Mateus, o Herodes ficou com medo. Ele ficou alarmado aqui, ó. Alarmou-se o rei Herodes, porque ouviu isso, que nasceu um menino em Belém, ele iria saber depois, e que esse menino, quando crescesse, iria se tornar rei dos judeus. Seria o Messias, o ungido. Alguém iria derramar óleo sobre a cabeça desse menino aqui, Jesus, futuramente. E aí o Herodes ficou o quê? Ficou com medo de perder o reino dele, de perder o reinado dele. Veja bem, para futuramente o menino Jesus. Então você vê aqui claramente que Mateus quer dizer na lenda dele, para aquele povão ignorante da época, que aquele menino recém-nascido seria futuramente rei dos judeus, assim como o rei Davi o foi. Entendeu aí? E Jesus nunca foi o Messias. Jesus nunca foi o Cristo, porque Messias e Cristo, na sociedade hebraica e judaica, Messias e Cristo são palavras sinônimas que significam o ungido, aquela pessoa sobre a cabeça, aquela pessoa cuja cabeça iria receber óleo, azeite. E essa pessoa seria sacerdote ou reis. No caso aqui, Mateus diz que Jesus seria o rei dos judeus. Aqui está, seria o rei dos judeus. E é por isso que o rei Herodes ficou com medo de perder o seu reinado. E aí queria matar Jesus. Ora, só que Jesus escapou na lenda de Mateus. Jesus escapou, cresceu, passou ali para a adolescência, não é isso? Fase adulta. E Jesus nunca foi o Messias, o Cristo, porque ele nunca foi ungido, ele nunca foi rei de Israel. Viu como é fácil explicar que Jesus nunca foi o Cristo, nunca foi o Messias? Porque Messias e Cristo são palavras sinônimas, que significam a pessoa ungida. E só os sacerdotes e reis eram ungidos na sociedade aqui em que Mateus vivia. E Jesus nunca foi sacerdote e muito menos rei de Israel. E aqui Mateus prometeu que aquele menino recém-nascido, no futuro, seria o rei dos judeus. E foi por isso que o rei Herodes ficou com medo de perder o seu reinado. Nada tem a ver aqui de espiritual, rei espiritual algum. O rei Herodes era o rei terrestre, rei de Israel, morava em Jerusalém, e ficou com medo de perder o seu reino para aquele menino quando crescesse. Veja a ingenuidade de Mateus. E aqui mais um erro também, né, que mostrei em vídeo anterior.
Os magos, como não sabiam de nada, eles perguntaram: onde está o recém-nascido? Ora, esse recém-nascido aí também é uma piada, não é? Porque mais à frente aqui, na própria lenda de Mateus, ele diz que o rei Herodes mandou matar meninos de 2 anos para baixo. E isso foi informado com precisão. Veja a ingenuidade da lenda. Com precisão, os magos informaram ao Herodes a idade do menino. Só que 2 anos para baixo. Ou seja, o menino poderia ser recém-nascido ou poderia ter 6 meses de vida, 1 ano e até 2 anos de idade. Então você viu aqui facilmente que Messias e Cristo, no mundo da Bíblia, significavam uma pessoa ungida. E só sacerdotes e reis eram ungidos. Messias e Cristo. E que Jesus aqui nunca foi o Cristo, porque ele nunca foi rei. Para ser Cristo, Messias seria o rei. E Mateus diz isso claramente, que Jesus seria o rei dos judeus, o rei de Israel, que iria assumir aqui o comando e iria expulsar os invasores da Palestina. É por isso que ele colocou aqui Jesus nascendo em Belém, porque Davi é de Belém. Então Jesus seria tão forte quanto Davi. E por isso Mateus colocou aqui forçosamente Jesus nascendo em Belém, por ser a cidade do rei Davi. Entendeu aí? Então, para entender a Bíblia, não há necessidade de Espírito Santo algum. Como estou mostrando, o Espírito Santo leva a pessoa ao erro. Para entender a Bíblia, é preciso, repito, é preciso que você conheça os costumes do povo aqui hebreu, do povo judeu. É preciso que você conheça os costumes, o que as coisas significavam para eles. É preciso também que você conheça a arqueologia bíblica. É preciso que você conheça também teologia, para que você entenda isso. Espírito Santo não existe, não ajuda em nada, só leva ao erro. A verdade aqui, pura, simples e cristalina. Para terminar o vídeo, vamos aqui com Elvis Presley, cantando Suspicious Minds. When going the train, I can't look in, because I love you too much, baby. Why can't you see, oh no, what you done to me, and you don't believe yesterday. We can't go together, and suspicions mais. Muito obrigado.